grande abraço, queridos amigos, vocês que estão aí participando dessa série de estudos com relação ao santuário. Hoje o tema é o processo do julgamento. Vamos dar início lendo aquilo que está escrito aqui em 1 de Pedro, capítulo 4, o versículo 17. Diz assim: porque já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Aqui o apóstolo Pedro disse, olha, o julgamento tem que começar, mas tem que começar por quem? Ele declara que o julgamento começa aqui pela casa de Deus. E na lição anterior a gente viu que aqueles que fazem parte do processo do julgamento enquanto Jesus está no lugar santíssimo, são apenas, são os crentes. São pessoas que colocaram seus pecados no Cordeiro, cujos pecados entraram aqui no santuário. Só eles. Os ímpios que não confessaram seus pecados, eles não são julgados. Tá? Para eles tem outro momento especial. Tá? Mas aqui quem é julgado apenas são aqueles que trouxeram o seu Cordeiro, ou acreditaram no Cordeiro Cristo Jesus. Tá? Agora, eu quero ler para vocês uma citação do Espírito de Profecia, que está aqui no livro O Grande Conflito, na página 483, que fala sobre esse momento aqui. Diz assim: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, olha, o julgamento é através dos livros. Em Daniel capítulo 7, a gente leu, né, que quando o trono se coloca aqui, começa o julgamento, ali se abrem os livros. Então está falando aí. Ao abrirem-se os livros do registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos aqueles que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Então, começando, disse aqui, desde as primeiras pessoas que acreditaram em Jesus ao longo da história, no caso da época de Adão, tá? Porque, assim, embora Jesus não se manifestou para eles como Jesus, mas eles já acreditavam no Cordeiro. Eles já acreditavam que o Messias viria, tá? Então, essas pessoas, né, que acreditaram no Cordeiro, no Messias pela fé, começando na época de Adão, desde eles que o julgamento acontece. Então, começa com os justos que já morreram, são julgados, e disse, finalizará finalmente com os vivos justos, tá bom? Com aqueles que colocaram aqui, pelo menos, né, confessaram seus pecados, tá? Disse mais, todo nome é mencionado, tá? Cada nome é mencionado, cada caso minuciosamente é investigado, porque fulano tal não deve se salvar, porque fulano tal não. Aceitam-se nomes e se rejeitam nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Ou seja, queridos amigos, na Bíblia a gente vê tantos santos, homens aí piedosos, né, que assim foram fiéis a Deus, mas em algum momento, por exemplo, se desviaram, deixaram que algum pecado aí os desviasse dos caminhos de Deus e morreram assim. Então disse, olha, se eles morreram e houver algum pecado na sua vida, seu nome será omitido do livro da vida. Por isso que precisa acontecer um julgamento, tá? São julgados todos aqueles que acreditaram no Cordeiro, começando na época de Adão, e especificamente, né, começa com os mortos e termina com os vivos, tá bom? Então, nesse julgamento haverá muitas surpresas, tá? Agora, eu quero que você abra sua Bíblia, aquilo que está escrito em João capítulo 5, versículo 28 e 29, tá? Ali vamos ver que a ressurreição acontece depois do julgamento. Sem ter um julgamento, não pode existir ressurreição. Diz ali, ó, João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Quando que eles vão ouvir a voz? Quando o julgamento termine. Todos vão ouvir a voz.
Aqueles que fizeram o bem sairão para a ressurreição de vida, e aqueles que fizeram o mal para a ressurreição de... Depende da versão que você está usando. Tem algumas versões que dizem, olha, vão para a ressurreição de condenação, outros dizem para a condenação de juízo. Por quê? Agora eles explicam um detalhe interessante. Tá? Quando Jesus volte por segunda vez, quando ele sai aqui do santuário, os casos estão decididos, né? Quem é salvo e quem se perde. Mas disse que quando Jesus volta, somente ressuscitam os mortos em Cristo, aqueles que foram julgados como justos, e vão para o céu juntamente com aqueles que estão vivos, os justos. Mas os mortos ímpios, tá, que ao longo da história estão ali no sepulcro, inclusive aqueles que não foram sinceros quando acreditaram em Jesus, ou pecaram, não perseveraram, eles também vão ressuscitar, mas eles não ressuscitam na volta de Jesus. Eles vão ressuscitar depois de 1000 anos. Nos próximos estudos a gente vai ampliar mais isso, tá? Mas isso que eles ressuscitam para quê? Qual é o propósito pelo qual os ímpios eles vão ressuscitar? Inclusive, assim, os ímpios que nunca, por exemplo, acreditaram em Deus, quando que eles vão ser julgados? Quando que eles ressuscitam? Depois dos 1000 anos. Por isso diz ele, ó, eles vão ressuscitar para condenação ou para juízo. Queridos amigos, ali nos próximos estudos a gente vai falar mais essas fases do julgamento. Mas quando terminam os 1000 anos, ali acontece outra fase do julgamento, que é o juízo executivo. Mas para que aconteça esse juízo executivo, todos os ímpios eles vão primeiro olhar, vão enxergar, vão entender que aquilo que vai acontecer com eles é justo, que Deus fez de tudo para salvá-los. Mas eles não quiseram, então eles vão se perder, não porque não houve meio de salvá-los, eles vão se perder porque eles rejeitaram. Agora, esse julgamento será depois dos 1000 anos. Tá? Essa é a ressurreição para condenação, tá bom? Então, enquanto Jesus não sai do lugar santíssimo, a gente não pode falar quem vai se salvar e quem vai se perder. Só quando sai do lugar santíssimo que isso termina, tá? No livro O Grande Conflito, na página 482, disse o seguinte: os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo. Olha aqui. Os justos que morreram, aqueles que morreram em Cristo, não ressuscitarão senão depois do julgamento, quando termina aqui. Então Jesus tem que vir para ressuscitá-los. No qual são havidos por dignos de ressurreição de vida. Tá? Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal em que seus registros são examinados e decidido o seu caso. Então, essas pessoas que morreram estão no sepulcro. Então, enquanto o juízo está acontecendo, eles não estão em pessoa, mas eles estão, disse aqui, através dos registros da sua vida que são examinados. Quais são esses registros? Agora eu quero ler para vocês a evidência bíblica e estudar juntos quais são esses registros, esses livros através do qual somos julgados. Aqui em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, ali está o nosso primeiro texto que fala esse detalhe. Diz aí o versículo 9: continuei olhando até que foram postos uns tronos. Coloca o trono no lugar santíssimo. E um ancião de dia se assentou, as suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça como pura lã. Seu trono era com chamas de fogo, seu trono tinha rodas de fogo ardente para transportar, né? Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, ou começou o juízo, e se abriram os livros. Então, como que acontece o julgamento? Através dos livros que se vão abrir. Milhares e milhares de anjos estão ali como testemunhas, tá? Mas os livros se abrem para ser examinado cada caso. Cada nome vai passar ali. Em algum momento, seu nome vai ser passado, o meu também, tá? Os nossos seres queridos que no passado já morreram, podemos falar desde a época de Adão, né? O nome deles já começou a ser passado em 1844. Tá? Disse mais. Eu quero ler agora para vocês uma citação que está
no livro O Grande Conflito, na página 481. Ali diz que nesses registros está uma transcrição exata da vida de cada indivíduo. Disse assim, ó, no livro memorial de Deus, aqui nos diz livro de registros, disse livro memorial, livros de memória, livros de registro, enfim. Mas nesses livros, disse memoriais de Deus, toda a ação de justiça se acha imortalizada. Ali toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de eterna compaixão que for proferido, tudo se acha fielmente registrado. E todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportado por amor de Cristo, tudo encontra-se registrado. Queridos amigos, há registros então lá no céu, onde está toda a sua vida nos mínimos detalhes. Toda coisa que você já pecou, tudo aquilo que você já sofreu, tudo está registrado ali nos mínimos detalhes. É uma transcrição exata da sua vida. Agora, na época que os apóstolos, os profetas receberam as visões, e eles descrevem, eles falam como livros, porque o máximo que eles conheciam aqui, naquela época, era, assim como de registro, eram livros. Mas, obviamente, ali está falando de mais do que apenas um simples livro. Há um registro especial lá no céu, fidedigno, onde está os mínimos detalhes, registrado a nossa vida. Tá? Se talvez usasse na nossa época, talvez falaria de computadores, de memórias, alguma coisa. Mas existem registros, tá bom? E o que estão registrados nesses livros? Tudo a nossa vida, tá? Aqui, em outra citação aqui do livro do Grande Conflito, da página 480, disse, olha, os livros de registro no céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem determinar isso a decisão do juiz. Tá? Agora, nesses livros, irmãos, está contido tudo. Aqui em 2 Coríntios 5, versículo 10, diz que ali estão todas as nossas ações, boas ou más. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, 37, Jesus disse que seremos julgados até pelas nossas palavras que pronunciamos. Às vezes a gente xinga de alguém sem querer, né? Ou querendo, tudo isso está registrado, todas as nossas palavras. Disse em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, que seremos julgados pelas nossas obras e pelas coisas que estão secretas. Coisas que ninguém sabe, que só estão aí no seu pensamento, coisas que talvez você nunca falou, mas pecou no pensamento, tudo isso está registrado. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que seremos julgados pelas coisas secretas que estão escondidas no nosso coração. Tá? Tudo isso está registrado nos livros. Agora, eu quero que você vá para o livro de Apocalipse, que ali também fala a mesma ideia, só que aqui apresenta outro detalhe. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 13. Tá? Vamos lá. Disse assim: E vi os mortos, Apocalipse 20, versículo 12 e 13. E vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono de Deus. Como que chegamos diante do trono de Deus? Através dos registros, né? Tá. Abrem-se, disse, os livros, e também se abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui diz, olha, se abre também os livros para sermos julgados de acordo com as coisas que estão ali. Só que aqui apresenta outro detalhe, diz, se abre também outro livro, que é o livro da vida. Então eu queria que você veja esse detalhe. Existem livros, em plural, chamados os livros da memória ou os livros de registro, e existe outro livro, em singular, que é o livro da vida. Tá? E somos julgados. Tá? Então o julgamento acontece de acordo com os livros, os registros. Agora, o livro da vida, queridos amigos, contém o nome apenas das pessoas que vão ser salvas. Tá? No momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e publicamente através do batismo,
o nosso nome se escreve no livro da vida. E aí que a gente tem que perseverar. Jesus disse que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, a pessoa que não persevera, o nome da pessoa se apaga do livro da vida. Tá? Agora, o que mais me preocupa, ou deveria nos importar, é aquilo que está no livro, não nos livros. Nos livros está toda a nossa vida. Mas a pergunta é, o nosso nome está no livro da vida? E eu quero agora estudar com vocês sobre esse livro da vida. Tá? No livro O Grande Conflito, na página 480, diz o seguinte: o livro da vida contém os nomes de todos aqueles que já entraram para o serviço de Deus. E como que entramos para o serviço de Deus? Através do batismo. Então ali está registrado o nome de todas as pessoas que foram, que aceitaram a Jesus, né, para a salvação. Agora, eu vou ler para vocês várias passagens das Escrituras, onde fala sobre o livro da vida. E vocês vão entender mais detalhes aí. Em Filipenses capítulo 4, o versículo 3, o apóstolo Paulo disse o seguinte: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha aqui, Paulo aqui fala das pessoas que estão cooperando na pregação do Evangelho, crentes que estão assim levando a mensagem, disse os nomes desses estão no livro da vida. Tá? Então, quem faz parte da igreja, quem agora se envolve na pregação do Evangelho, aceitou a Jesus publicamente através do batismo, esses nomes que estão registrados no livro da vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, fala dos vencedores e diz o seguinte, ó: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, a glória e a justiça de Deus, a salvação, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Olha, aquele que vence, aquele que persevera até o fim, Jesus disse, de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. Mas, por outra parte, aquele que não persevera, aquele que é vencido pelo pecado, aquele que não quer, com certeza o seu nome também será arriscado do livro da vida. Então, não pense que pelo fato do nome estar no livro da vida, está tudo tranquilo. Não, você tem que perseverar para que esse nome não seja arriscado. Tem muita gente que só se preocupa com seu nome se está na secretaria da igreja. E se esquece que o que importa é se o nome está no livro da vida. Lá não deve ser arriscado. Mas se a gente peca, a gente não persevera, aqui nos dá a ideia, né, que se risca. Aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz, ó: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando sobre o período final da história, quando haverá o decreto dominical, as pessoas serão obrigadas a guardar o domingo, uma falsa adoração, enfim. Mas diz que haverá um grupo de pessoas que serão fiéis a Deus. E esses fiéis diz que vão ser fiéis a Deus guardando o sábado, sendo fiéis aos princípios de Deus. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida. E agora, meus irmãos, a gente pode ir também para o Antigo Testamento. Não só o Novo Testamento fala do livro da vida. Aqui em Êxodo capítulo 32, versículo 31 até o 32, aparece uma experiência bem interessante na vida de Moisés. O povo tinha pecado e Deus disse, afasta-te, Moisés, que vou destruir o povo. Aí Moisés começa a interceder em favor do povo. E olha a maneira como ele intercede. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e lhe disse, ora, se este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, agora, pois, perdoa seu pecado. Senhor, perdoa, por favor. Se não, risca-me, peço-te do livro da vida, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Então Moisés intercede e disse, olha, Senhor, risca-me do teu livro. Tá? Ele sabia que Deus tinha um livro da vida, onde está o nome dos salvos. Mas Deus disse uma verdade importante aqui, ó. Aquele que pecar contra mim, é a esse que eu riscarei. A salvação é individual.
Ninguém vai colocar meu nome lá e vai tirar lá, não. Eu que vou escolher. Eu que escolho se eu vou me entregar a Jesus ou não. Eu que escolho se eu vou abandonar os caminhos de Deus ou não. Eu que vou determinar isso. Tá? Às vezes tem muita gente que apostata, abandona a igreja, cai em apostasia e diz, olha, eu saí porque o pastor me olhou errado. Não. Cada um determina se vai ser arriscado o seu nome ou não. Não são as outras pessoas. Não podemos viver dando desculpas. Tá? Cada um tem que assumir a sua responsabilidade na sua salvação. Disse mais, aqui em Daniel capítulo 12, versículo 1, é importante essa parte porque fala do momento que se dá o decreto dominical, a igreja vai ser perseguida, vai passar por um tempo de angústia, e ali Miguel, o arcanjo Miguel, Jesus Cristo, se levanta, ele sai aqui do santuário para resgatar agora seu povo. Então, falando desse momento, olha o que disse aqui Daniel 12:1. Naquele tempo, quando se deu o decreto dominical, tem a perseguição, o tempo de angústia, né? O grande príncipe que se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levantará a favor dos filhos de seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, quando Jesus termina seu trabalho de intercessão aqui na terra está acontecendo esse período de perseguição, de angústia. Mas diz que Miguel se levanta para vir livrar, resgatar seu povo. Então, se ele vem para resgatar seu povo, é porque ele já sabe quem faz parte de seu reino e quem não. Porque em Daniel capítulo 7, ele vai até o Pai para julgar e receber seu reino. Então, no momento que aqui agora Daniel 12:1 se levanta, é porque ele já sabe quem faz parte de seu reino e quem não. E ali disse, olha, todos aqueles que estão escritos no livro da vida. Tá bom? Agora, eu quero terminar, meus queridos amigos, irmãos, esse estudo dessa lição de hoje, falando sobre a atitude do povo enquanto o sumo sacerdote estava para sair aqui, prestes. Tá? Diz aqui no livro O Grande Conflito, na página 425. Enquanto o juízo investigativo prosseguiu no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação. Olha, enquanto Jesus está aqui no santuário celestial, no lugar santíssimo, deve haver uma obra de purificação na igreja, de afastamento de pecado entre o povo de Deus que está na terra. Esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Queridos irmãos, é o momento que a gente tem que estar afastando dos pecados, é o momento que a gente tem que estar se entregando a Deus, servindo a Deus. Ele está já quase para sair. Não podemos ficar brincando aí, sendo um crente Raimundo. Não podemos brincar aí, servindo mais as coisas do mundo do que a Deus. Hoje é o momento que a gente se precisa entregar totalmente a Ele. Diz aqui em Levíticos capítulo 23, versículo 27 até 32, falando do dia da expiação. Aos 10 dias deste 7º mês será dia da expiação, tereis santa convocação. Olha, irmãos, o que é uma santa convocação? O povo devia se reunir, o povo devia se reunir para ir clamar a Deus. Meus irmãos, me preocupa que nesse período, nessa época que Jesus está no lugar santíssimo, as igrejas estão vazias. O sábado até que a igreja está cheia. Os cultos de domingo, da quarta-feira estão vazios. Por que o povo não está procurando a Deus? Por que a igreja, assim, os membros não entendem essa questão importante, solene, do trabalho que Jesus está fazendo lá no lugar santíssimo? Disse mais, afligireis as vossas almas. Era um momento, meus irmãos, que o povo de Israel estava jejuando, orando, chorando, clamando. Ninguém estava aí, ri, ha, ha, ha. Hoje, às vezes, meus irmãos, nós temos muito tempo para cuidar das coisas materiais, das coisas terrenas e nos esquecemos das coisas espirituais. Hoje em dia, meus irmãos, estamos vendo uma crise onde poucas pessoas estão preocupadas em salvar outras pessoas e não temos tempo a perder. Meus irmãos, aqui é um grande chamado para cada um de nós. O que nós estamos fazendo por Cristo?
O tempo está se acabando. Disse mais: ofereça oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vossos pecados perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será extirpado do seu povo. Toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do seu povo. Queridos irmãos, amigos, era um momento de vida ou morte. Quando o sumo sacerdote entrava aqui, ele entrava aí nas orlas ou nas pontas das suas vestes, haviam campainhas. Havia uma corda que se colocava na cintura do sumo sacerdote, porque até o sacerdote devia ter uma vida santa. Ele devia estar assim consagrado a Deus, porque senão ele também morria aqui. E enquanto ele entrava, o barulhinho das campainhas aí mostravam para os sacerdotes e para o povo de Israel que o sacerdote estava vivo, estava entrando aqui no santuário. Enquanto isso, todo mundo afligido. Se o sacerdote não fazia barulhinho mais, é porque ele estava morto. Eles puxavam pela corda o corpo do sacerdote, porque ninguém podia entrar. Meus irmãos, era um momento solene. E hoje nós devemos estar tendo essas mesmas atitudes. Tá? É um momento quando o povo de Deus mais tem que se dedicar ao seu reino, dedicar o nosso talento, a nossa força, meus irmãos. Devemos focar no reino de Cristo. Em qualquer momento o sumo sacerdote vai sair. E quando ele saia, quando termine seu trabalho aqui no lugar santíssimo, que o teu nome esteja no livro da vida. Que o nome dos teus seres queridos esteja nesse livro. É o momento que a gente tem ainda para trabalhar, dar estudo bíblico, convidar a nossa família para a igreja. Ainda, meus irmãos, Jesus está intercedendo. Ainda a porta da graça está aberta, mas não podemos demorar mais, não temos tempo a perder. Você gostaria nessa oportunidade de falar para Jesus e dizer: Senhor Jesus, por favor, me ajude, Senhor, a colocar minha vida em tuas mãos. Por favor, meu sumo sacerdote, meu advogado, intercede mais uma vez por mim, pela minha família. Por favor, Senhor, me ajude a perseverar, que meu nome esteja no livro da vida. Você gostaria de falar para Jesus essas petições nesse momento? Então eu te convido que você feche seus olhos e juntos vamos fazer uma oração para que Jesus nos dê a vitória. Amém? Oremos. Eterno Deus, querido Pai, nesse momento queremos clamar a Ti, nos entregar, pedir perdão pelos nossos pecados da nossa família, dos nossos seres queridos. Por favor, Senhor, clamamos a Ti enquanto ainda há essa oportunidade. Clamamos a Ti, Santo Deus. Por favor, nos responda, nos salve, Senhor. Não deixe que ninguém pereça, nos teus filhos, tuas filhas. Tua igreja, Senhor, nesse momento se consagra a Ti. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Queridos amigos, um grande abraço para cada um de vocês. Nos encontramos na nossa próxima lição, que tem como título A Destruição de Azazel. É uma lição preciosa, não perca, viu? Um grande abraço, até a próxima.